Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do Como os Caras Veem, o nosso quadro destinado a falar sobre o adversário do Galo, quadro que aprofunda bastante o momento do nosso próximo adversário. O nosso próximo adversário é o Vasco da Gama, que é amigo durante toda a temporada, menos em 2, 3, 4 jogos. Nesse caso serão 4, né? 2 do Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Tirando isso, a gente é aliado, a gente é irmão, mas nessa quarta-feira, 7h15 da noite, e no jogo da volta, que a gente não sabe ainda a data certinha, né? Tá essa bagunça aí nos bastidores, somos adversários. Sou meu convidado para falar do Vasco é o Lucas Pedrosa. Pedrosa sabe tudo do Gigante da Colina. Agradecer já gentilmente aqui a participação dele nesse meu quadro. Já peço a você, antes de começar a resenha, para que deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito e siga o Lucas também nas redes sociais. Meu velho, primeiro te agradecer mais uma vez por essa disponibilidade. Muito bom bater esse papo com você. Eu já começo te perguntando sobre o Vasco estar nessa semifinal, né? Porque a gente sabe que é um ano de reformulação do Vasco, depois de tudo que aconteceu com a 777, a entrada do Pedrinho, ainda é um momento conturbado, ainda não é aquele Vasco tão arrumadinho nos bastidores, né, desde o início da temporada, e o time chega numa semifinal de Copa do Brasil, com uma trajetória bem interessante, várias disputas de pênaltis, mas está na semi. É um momento que o torcedor olha e fala, caramba, esse time chegou longe demais, ou realmente, antes, no início da temporada, se vislumbrava algo desse tamanho para o Vasco em 2024? Fala, Gui. Primeiramente, obrigado pelo convite, cara. E é um prazer estar participando com você. Estou muito feliz aí com o seu novo canal. Parabéns aí pela sua nova trajetória. Cara, olha só. De 2023 para 2024, a vida do Vasco ela foi uma vida muito sofrida, mas ao mesmo tempo de esperança, né? Porque até então, por mais que a 777 tivesse vários e vários problemas de administração, no quesito financeiro, os investimentos vinham sendo feitos dentro do time. E tanto é que o Vasco tem o Payet, tinha o Medel, tem um Verratti da vida, um Léo Jardim, um Lucas Piton, jogadores que custaram um valor bem alto para o Vasco da Gama em algum momento. E nessa temporada, e vocês conhecem muito bem aí de Minas, o Vasco da Gama teve o Alexandre Matos como seu diretor de futebol principal. Então, o recado quando você contrata o Alexandre Matos é: formaremos um time que vem para brigar por alguma coisa. O problema é que o Alexandre Matos, ele, além de esbarrar em algumas burocracias da 777, ele também fez um trabalho muito ruim aqui no Vasco da Gama. Ele fez escolhas muito questionáveis, escolhas assim que eram bem difíceis de você conseguir entender com o dinheiro que ele tinha. Por exemplo, são bons jogadores, Adson e João Vitor. Inclusive seriam titulares absolutos caso o Adson tivesse à disposição, o João Vitor também. Mas esses dois jogadores custaram quase 80 milhões de reais para os cofres do Vasco da Gama. Então, assim, 80 milhões de reais, se você for olhar, por exemplo, o trabalho de mercado que o Botafogo fez, o Botafogo trouxe 4, 5 jogadores. Só um exemplo aqui. O Savarino, ele custou cerca de 10 milhões de reais e o Adson custou 30. Então, assim, eu gosto muito do Adson, acho um bom jogador, mas você tem uma diferença de patamar e você tem uma diferença de valor também. Então, o Alexandre Matos, ele acabou fazendo um trabalho bem ruim aqui. É um trabalho que ele não tinha alinhamento técnico com a comissão, que era do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Eles pediam os jogadores e o Alexandre Matos sempre tentava, de alguma forma, mudar a vertente da situação para o jogador que ele queria. O Vasco trouxe um atacante lá do futebol português que se chama Cleiton e estava disputando a contratação do André Silva, que hoje está no São Paulo. E foi uma briga realmente dentro, interna da comissão técnica, que treina os jogadores e também da diretoria. E esse trabalho ele acabou culminando numa saída muito conturbada, que eu até estive envolvido, né? Onde ele, infelizmente, vaza uma conversa normal. Você é jornalista, você é apurador, sabe muito bem que a gente tem contato com esses caras aí diariamente, e ele simplesmente vaza uma conversa para poder se proteger do trabalho ruim que ele estava fazendo, e ele é demitido por conta disso, pelo compliance. Ele vaza informações ali para uma página no Instagram que não podem acontecer dentro de uma empresa. A partir dali, o Lúcio Barbosa acaba assumindo a questão do futebol junto com o Emiliano e com o Ramon, mas o Vasco começa a sucumbir, porque o Emiliano e o Ramon já não estavam mais conseguindo trazer o Vasco da Gama para ser aquele time que foi em 2023, porque foi muito bom, bem treinado e conseguiu se salvar do rebaixamento. E aí acontece aquele 4-0 contra o Criciúma, acachapante em São Januário, e eles são demitidos. A partir dali entra o Pedrinho faz uma intervenção justamente por essa falta de comando da 777, apesar dela estar cumprindo com algumas obrigações contratuais financeiras, né? E o Pedrinho ele entra para salvar o Vasco, porque claramente a 777 seria uma empresa que tinha sucumbido. E ela sucumbiu. A 777 faliu no mundo inteiro.
Então, quando o Pedrinho entra, ele entra muito para organizar a casa e também dá um pouco mais de Vasco para o Vasco. O Álvaro Pacheco ele tinha sido contratado antes do Pedrinho assumir, ele foi contratado pelo Pedro Martins, que também aí em Minas conhecem muito, hoje está no Botafogo, né? Aqui não fez um trabalho bom, muito pelo contrário, trouxe um jogador na janela e contratou o Álvaro Pacheco, e ele sai justamente porque o Álvaro Pacheco foi demitido 4 jogos depois da sua estreia. E assim, com toda a razão, ele tomou de 6 do Flamengo, a goleada mais histórica que o Vasco já tomou do seu maior rival. Depois ele perdeu para o Palmeiras, sendo massacrado no Allianz Parque também, de 2-0, mas poderia ter sido 5. E aí alguns jogos foram a gota d'água, ele é demitido. O Vasco resolve, sem dinheiro, apostar no Rafael Paiva, que é um treinador jovem, é um treinador muito conhecido na base do futebol brasileiro, foi campeão várias vezes pelo Palmeiras, foi campeão pelo Vasco também. E a partir daquele momento ali, há um protagonista que já vinha sendo dentro da temporada, mas que ele toma um papel de liderança, inclusive ganhando a faixa de capitão, que é o atacante Verratti. O Verratti, ele assume não só a parte psicológica, mas também a parte dentro de campo, começa a empilhar gols, o Vasco começa a conseguir resultados importantes, o Rafael Paiva, ele para de fazer invenções por conhecer justamente o elenco do Vasco da Gama e começa a fazer feijão com arroz, traz um pouquinho mais da base para o profissional também, o que é importante, evolui jogadores como o Ryan, como o Leandrinho, em outro momento foi o JP, o Estrela, que foi um jogador que o Vasco perdeu, mas quando ele entrou ele foi muito bem, perdeu por lesão no caso, começa a colocar o Adson na direita, o Adson começa a render, depois o João Vitor volta de lesão e começa a ir muito bem também, vira titular absoluto, e o Vasco começa a ganhar uma espinha ali, uma casca, digamos assim. Tem um grande goleiro, tem o João Vitor, aí o Paí volta de lesão também, o Hugo Moura, que foi um jogador muito contestado pelo valor que o Vasco pagou nele, mais de 10 milhões de reais, e eu fui um cara que contestei também, é um jogador que estava encostado no Atlético Paranaense se você pagar mais de 10 milhões de reais, e ele se tornou uma grata surpresa do time do Vasco. Hoje é um cara que é crucial nesse meio campo. O Verratti por si só, o Adson, o Payet, enfim, o David também, que infelizmente teve uma lesão grave ontem no joelho, foi constatado uma lesão de ligamento cruzado, rompeu, né? E vai ficar fora da temporada, vai ficar só pro ano seguinte, mas também vinha sendo um cara importante. E o Vasco, aos trancos e barrancos, começa a se acertar, começa a ter São Januário também como uma força muito grande, para você ter noção. O único jogo que o Vasco perdeu em São Januário esse ano foi justamente esse simbólico para o Criciúma. Uhum. E fora de casa o time começa também a ter uma cara. Então, aquele time limitado que todos os torcedores estavam com medo de cair, porque o Vasco beirou a zona de rebaixamento, esteve na zona de rebaixamento, se tornou um time mais consistente, um time que tem mais garra, um time que tem mais vontade e que começou a ter um lema que independentemente do resultado, a forma como a gente joga tem que ser inegociável. E que forma é essa? É combatendo, é brigando por cada bola, é sendo um time competitivo, é tendo a torcida ao lado como sinergia. Então, aos trancos e barrancos, o Vasco hoje é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil. Chegamos muito longe, Gui? Chegamos. Eu acho que por todo o cenário que aconteceu durante a temporada, você, por exemplo, perdeu uma eliminação na semifinal para o Atlético Mineiro, que é um time que tem um investimento maior e melhores jogadores, não seria nenhuma tragédia. Só que já que chegamos até aqui, não tem como você não pensar, você não sonhar, até porque no final das contas, o Vasco eliminou 3 times de Série A. O Fortaleza, que é um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, tudo bem, é o último, e o Atlético Paranaense, que é um time que tem muito mais casca de Copa ultimamente do que o próprio Vasco. Então é impossível você não pensar que é possível sim você chegar à final. Agora, sabendo das limitações e sabendo que é um time que é muito mais aquele time que briga do que aquele time talentoso, apesar de agora ter um grande reforço que se chama Felipe Coutinho. Que muda o patamar técnico de qualquer time do Brasil, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar sobre o Coutinho. Vamos falar já de uma vez daquilo que é óbvio, que é o mais obrigatório, que é de provável time de desfalques, e depois vou aprofundar em alguns detalhes. Você falou já da lesão do David, que foi agora confirmada, né? Lesão de LCA, pior que um jogador pode sofrer, uma das piores, sem dúvida nenhuma. A gente teve também recentemente, nesses últimos dias também, o Bernard também teve lesão de ligamento confirmada, mas é o colateral medial, é um pouco menos pior, mas não joga contra o Vasco, vai ficar um tempo no estaleiro também. Mas vamos lá, eu sei que a lista de desfalques do Vasco é grandinha, né? Quem tá fora e qual que é o provável time considerando essas lesões para o jogo da Arena nesta quarta? De mais importante assim, podemos dizer que o David agora, o Adson, que infelizmente era um jogador muito importante, teve uma lesão na tíbia, e aí vai ficar praticamente a temporada inteira fora. O Ryan foi expulso contra o Atlético Paranaense no jogo da Arena da Baixada e não joga também, era um jogador que vinha oscilando, mas era titular em alguns momentos, então é uma perda importante.
E por enquanto é isso. O Vasco tem Léo Jardim no gol como o goleiro titular, né? O cara que também é um ponto muito importante desse time. Na lateral direita, o Paulo Henrique. E aí na zaga tem uma dúvida, porque vinha jogando Maicon e Léo. Mas quando o João Vitor assumiu a titularidade, ele claramente se torna o melhor jogador do time no quesito defensivo. Na última partida agora contra o Cruzeiro, jogou João Vitor e Léo. E eu entendo que no feeling do Rafael Paiva, essa é a melhor dupla de zaga do Vasco, porque é uma dupla de zaga que consegue jogar, que é veloz, que tem um pouco mais de qualidade para construir. Então eu acho que ele vai vir com João Vitor e Léo nessa zaga, mas o Maicon também é um cara que dá conta do recado ali do jeito dele. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, que faz uma grande temporada também, é um jogador muito importante. O Hugo Moura e o Sforza. Eu acredito que ele venha com o Sforza. Matheus Carvalho foi expulso agora no jogo contra o Cruzeiro. Nem é um jogador ruim nem nada, mas é um cara que oscila também bastante, até pela pouca idade que tem. Mais à frente, acredito que tem uma dúvida aí também entre... Ele pode botar o Puma Rodrigues na lateral direita, por conta dessa ausência do Ryan, e o Puma foi bem nos últimos jogos, ou ele pode colocar também o Emerson Rodrigues, que é um colombiano que veio no meio desse ano. É um jogador que é muito arisco, tem muita velocidade, mas tem pouco pensamento, podemos dizer assim. Mas o Rafael Paiva gosta porque ele recompõe bastante. Na esquerda, ele deve ir com o Jean Davi, que é um jogador de seleção chilena, um garoto que tem 31 anos, garoto não, né? Mas é um cara que tem 31 anos, veio do futebol mexicano, e foi bem até contra o Cruzeiro agora, mas tem características mais técnicas do que velozes. No meio, o Felipe Coutinho deve ser o titular, Payet deve começar no banco, e no ataque, o Verratti. Não vejo o Coutinho entrando com o Payet, porque o Rafael Paiva prioriza muito essa questão do sem bola, né? E o time do Atlético é um time que amassa o seu adversário quando tem nesse campo adversário tranquilidade, espaço, digamos assim. O Vasco sofreu um pouco disso no Brasileiro. Então, eu acho que esse deve ser o time. Recapitulando, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Sforza, Emerson Rodrigues, Coutinho, Jean Davi. E lá na frente o Verratti, o centroavante. Perfeito. Antes de a gente falar mais sobre esse time, algumas características táticas que eu queria te perguntar, o Jair tá fora também, tá para voltar? Eu vi que ele estava quase retornando. Eu pergunto porque é um jogador que a gente conhece muito, o torcedor do Galo gosta muito. Tem chance dele ir para o banco nesse jogo? Como é que tá a situação dele? O Jair, ele tá em fase final dessa recuperação do LCA, né? Ele teve também essa lesão que o David teve. O outro jogador do Vasco que teve também foi o Paulinho, que é muito importante para o Vasco, mas infelizmente teve essa lesão. O Jair tá em fase final, tá treinando com o grupo, viajou justamente para não perder sessões de treinamentos, e é por isso que ele está lá em Minas, mas ele não deve ficar à disposição. A expectativa do Jair é que ele volte após a data FIFA nesse mês de outubro, mas também é um atleta que aqui no Vasco alternou entre bons e maus momentos, mas ao mesmo tempo tinha uma expectativa muito grande em cima dele pelo bom jogador que ele é. Eu particularmente gosto do Jair há muito tempo, inclusive desde o Atlético Mineiro, acho um baita de um volante, um cara muito técnico, muito inteligente, e infelizmente ele não vai ficar à disposição para esse jogo. Mas essa é a situação do Jair. Perfeito, gosto muito também, acho muito bom jogador. Você falou da questão dos lados do ataque, né? Eu até ia te perguntar, se já respondeu por que o Rafael Paiva não considera jogar com o Coutinho e o Payet juntos, porque tecnicamente, claro, são dois caras que agregam muito, mas pela questão da intensidade. Considerando a lesão do David, o David fora é um cara que a gente sabe que vinha sendo muito importante na temporada do Vasco. O quanto esse time do Vasco perde não tendo o David, e o substituto dele muda a característica, não muda? Você acha que cai muito o nível? Como que é o tamanho desse problema para o Vasco não ter o David para o jogo da Arena? Aliás, para a temporada agora como um todo, né? Só volta no que vem. Claro, o David era o terceiro jogador que mais participava de gols com a camisa do Vasco. O primeiro é o Verratti, o segundo é o Lucas Piton, que tem 7 assistências e 6 gols, e o terceiro era o David, que tinha 11 participações. O David é um jogador muito físico, né? Ele é aquele cara muito mais bruto do que refinado. Mas a brutalidade dele estava dando certo. Às vezes o David acertava um chute de fora da área. Ele é um cara que, para a saída de bola, é muito importante porque ele sabe jogar de costas. Então, quando o Lucas Piton saía pela esquerda, o David sempre segurava essa bola. Então, são características completamente diferentes do substituto dele, seja o Emerson Rodrigues, seja o Jean Davi. O Emerson Rodrigues é um cara mais arisco, como eu disse, velocidade. O Jean Davi não, é mais técnico, é mais aquele cara que utiliza bem a ultrapassagem do lateral, que tem mais um pouco de qualidade para construir pelo meio. Já o David não. O Vasco perde força física e o Vasco perde potência, mas pode ganhar tecnicamente com a entrada do Jean Davi.
Então são características completamente diferentes. Agora, se o David tivesse à disposição, o que eu posso te falar é que ele seria titular absoluto. O David é um jogador muito importante para o Vasco, apesar de todas as limitações dele, é um jogador que vinha bem com a camisa do Vasco e é uma grande perda, sim, para o time. Perfeito. A última final desse tamanho do Vasco, né, de competição desse tamanho, nacional e internacional, salvo engano, foi 2011, Copa do Brasil, né, quando o Vasco foi campeão, aquele time que tinha, inclusive, o Éder Luiz, que tem muita história aqui no Galo também. Como é que tá? Pois é, a torcida do Vasco eu sei que gosta muito. O Galo também teve ótima passagem aqui pelo Galo. Como é que tá o clima da torcida, assim, nesse momento, Pedro? Eu sempre falo da torcida do Vasco com muito carinho, porque é um clube que eu tenho muito carinho, exceção, claro, quando jogo contra o Galo, mas é um clube que consegue sustentar esse lado popular da coisa no estádio, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? Com essa arenização, todas as torcidas hoje estão passando por um processo de cantarem menos, de terem uma festa menos popular, e o Vasco sobrevive ali, especialmente em São Januário. Como é que está o clima da torcida nessa expectativa de retornar a uma final nacional depois de 13 anos e com tudo isso que está acontecendo, Payet, Coutinho e a música do Payet do Coutinho que viralizou e esse climão popular ainda em São Januário, tá um ano gostoso para o vascaíno viver? Sem dúvida, eu acho que eu não tenho. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que esse é o melhor ano do Vasco nos últimos 7, se a gente for colocar assim, porque em 2017 o Vasco conseguiu fazer uma boa campanha, foi para a pré-Libertadores, um time bom também que tinha, Paulinho, que está hoje no Galo, inclusive que é um amigo que eu torço muito por ele, e até por isso assisto muitos jogos do Atlético Mineiro, é um amigo mesmo que eu fiz nesse mundo do futebol. E tinha Anderson Martins, tinha Breno, tinha Nenê, tinha Luiz Fabiano naquele time, Douglas Luiz, que hoje está na seleção brasileira e tudo mais. Era um time que dava um gosto para o torcedor vascaíno. Só que a última grande conquista foi essa de 2011. Então, é aquilo que eu te falei. Se a gente chegou até agora, não tenha dúvida que está todo mundo muito otimista, está todo mundo acreditando bastante que as coisas podem acontecer, até pelo cenário da forma como as coisas aconteceram. A gente está falando de uma classificação de um Vasco que estava perdendo por 2-0 com um a menos na Arena da Baixada. Então, assim, se você for pensar nesse cenário contra qualquer time teria dificuldade. E o Vasco conseguiu achar um gol, ainda conseguiu se classificar nos pênaltis de novo. São 3 classificações no pênalti nessa Copa do Brasil. Então não tem como você não acreditar. A torcida também, eu acho que no final das contas vai ser uma partida de muita confraternização lá na Arena MRV. Eu vou também, e para você ter uma noção, o momento é tão importante. Depois de 13 anos, eu estou alugando um carro para poder pegar esse carro para ir para Minas, porque eu não sei quando isso vai acontecer novamente. Assim, eu falo como torcedor, o Vasco é gigante, sempre vai ser gigante, mas como time de futebol, é um time que, infelizmente, nos últimos anos se apequenou esportivamente. Então, quando a gente tem um momento como esse, não tem como a torcida não acreditar. Não tem como o torcedor não se iludir com a possibilidade, até por conta também desse grupo. O Verratti é um cara que sempre fala isso. A gente tem que desfrutar, a gente tem que entender o tamanho das coisas que a gente tá vivendo aqui e tentar vestir a camisa do Vasco de todas as formas. E o único sentimento do torcedor do Vasco hoje não sei se a gente vai ganhar, não sei se a gente vai ganhar do Atlético, se a gente vai passar, se a gente vai para a final. Mas vamos competir. O Vasco é um time que é difícil de ser batido hoje em dia. É chato jogar contra o Vasco. Então, é isso que a gente se apega e, sem dúvida alguma, ser um parceiro também, perder para o Atlético Mineiro, ameniza também, se for o caso, né? Sem dúvida. Você falou da questão das 3 classificações nos pênaltis, né? Loucura isso, de 5 classificações até agora do Vasco na competição, 3 nos pênaltis. Eu ia te perguntar qual que, na sua opinião, é a parcela do Léo Jardim nisso, assim? Quanto que você colocaria na conta dele? E já emendo uma pergunta. É o melhor goleiro que o Vasco teve aí nos últimos anos, talvez desde o Praça? Você coloca ele em qual prateleira de goleiros do Vasco nesse século, enfim, nesses últimos anos? Diria que 70%, tá? Eu vou botar 30% para os batedores, porque eles também foram bem quando eles foram solicitados. Mas o que o Léo Jardim fez é brincadeira. O cara pegou pênalti em todas as disputas e, assim, pênaltis decisivos. É um cara que faz também... Quando você tem a fama de pegador de pênalti, você faz o outro lado tremer. Não tenha dúvida. Você sabe muito bem, porque o Vitor é um dos maiores aí nesse quesito, na minha opinião, no futebol brasileiro na história. Então, o Léo Jardim, ele passa essa coisa de, cara, esse cara aí pega pênalti, entendeu? Então, eu acho que eu coloco 70%. Em relação... A outra pergunta foi o quê?
Como é que ele tá, assim, nos últimos anos? Se é um goleiro que Sim. tá entre os maiores, desde o Praz, talvez, foi quem resolveu o gol do Vasco. Eu puxando na memória, eu lembro do Praz, que foi muito bem no Vasco, foi campeão. E o Martin depois, Silva, só. O Martin Silva, mas depois é o Léo mesmo, né? Mas eu nem coloco depois. Eu coloco o Léo Jardim acima do Martin Silva. Porque o Martin Silva, infelizmente, ele tem uma idolatria muito ligada aos momentos difíceis que o Vasco passou. Série B e tudo mais. Agora, o Léo Jardim, ele tá colocando o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. O último a fazer isso foi o Fernando Praz. E vou te falar, tecnicamente falando, esquece o que cada um tá fazendo em relação à temporada. Eu gosto mais do Léo Jardim. Eu acho um goleiro melhor do que o Martin Silva. E eu acho que um goleiro, assim, com nível de seleção brasileira. O Léo Jardim é muito, muito bom mesmo. O Léo é muito bom goleiro, realmente. E o Martinho, o atleticano, tem uma ótima recordação, porque era o goleiro do Olímpia na final de 2013. Então, se citou o Vitor aí, a gente lembra com carinho dele dos dois lados, né? Principalmente nesse jogo contra o Olímpia. Pequena pausa na resenha com o Pedrosa para o recado dos nossos parceiros fixos aqui do canal do Frossar, a KTO e a Confiax. Primeiro recado da KTOzinha. Se você ainda não fez o cadastro na KTO e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender direitinho como funciona. É só para maiores de 18 anos e lembrando, é só para se divertir, gente. Vai ter jogo do Galo, coloca um troquinho lá, um dinheiro que não vai fazer falta, vai se divertir, vai ser um motivo a mais para você torcer. Não é para usar dinheiro de obrigação, não é para tratar como investimento, é diversão, beleza? Tamo junto, valeu KTOzinha pela parceria de sempre. O recado agora é da Confiax, virou mês, estamos em outubro e agora a gente vai falar de saúde, pessoal, porque a Confiax tem plano de saúde, plano odontológico para você e para sua família. São planos a partir de R$ 99,00. Você que é inscrito no canal do Frossar vai ter 20% de desconto no primeiro boleto. E se você tem um CNPJ ou uma MEI, você vai ter 30% de desconto, até 30% nesse primeiro boleto, beleza? Saúde é coisa séria, não deixa para depois, é importante demais ter um bom plano de saúde, e nesse mês de outubro, é o mês de outubro rosa, é importante a gente conscientizar as mulheres também, para que façam os exames de prevenção ao câncer de mama, ao câncer do colo do útero. Você que é homem está me assistindo também, não deixe de buzinar aí no ouvido da sua esposa, da sua filha, da sua mãe, da sua irmã, de todas as mulheres da sua família, das amigas também, para que façam os exames, porque é muito importante, beleza? Confiax também é saúde, o QR Code está na sua tela, faça o seu orçamento, eu recomendo demais. Bora voltar para a resenha com o Lucas Pedrosa. Mais uma vez eu peço a moral, deixa o like nesse conteúdo, não custa nada e me ajuda demais. Meu velho, agora perguntando especificamente sobre alguns jogadores, assim, o Coutinho, não tem como não fazer uma pergunta especificamente sobre ele. A gente tecnicamente não precisa apresentar, todo mundo conhece, é craque de bola, sobra no Brasil. Inclusive, a caneta que ele deu no GI do Palmeiras, para mim é o drible mais bonito da temporada até aqui, lance daquele que você... É impossível ver e não fazer uma careta, né? Verdade. Como assim? Mas assim, o Coutinho já tá jogando a bola que o Vascaíno espera, acha que ainda tem margem para evolução. Como que você avalia esse início do Coutinho nessa segunda passagem pelo Vasco? Cara, o Coutinho ele volta, e aí ele até joga contra o Atlético Mineiro, né? Na Arena MRV. Claramente ainda sem ritmo, mas claramente também você vê que é um cara diferente. Mas ao mesmo tempo ele já tem uma lesão muscular na coxa que o acompanha desde o Catar, que o acompanha há muito tempo. E ele sentiu essa lesão de novo, ficou um mês fora se preparando, até uma máquina de mais de R$ 150 mil hiperbárica ele comprou para poder se preparar, para poder dormir nessa máquina e recuperar melhor a musculatura. E ele voltou muito bem, porque o momento que o Felipe Coutinho voltou, ele voltou fazendo um gol no Flamengo. E um gol que impediu o Vasco de perder para o Flamengo. E não só fez o gol, ele mudou o jogo naquele momento ali. Então, o que se preocupava em relação ao Coutinho era a questão da minutagem, né? Então, quanto tempo o Coutinho vai aguentar? Será que ele vai ficar pronto para as semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético? E ele está pronto para jogar 60, 70 e forçando um pouquinho mais, quem sabe 75, 80 minutos. O que eu sei é isso, ele já jogou agora quase 70 minutos contra o Cruzeiro, e eu acho que ele tem condição aí, pelo que eu pude apurar, de jogar aí 70 minutos no mínimo. Além do Vasco ter o Paia também, que é um substituto, digamos assim, tecnicamente, à altura do próprio Felipe Coutinho. Ele tá jogando a bola toda que o Vascaíno esperava? Não, mas ele tá no caminho. Ele tá fazendo apresentações que fazem o Vascaíno falar assim, cara, realmente, esse cara é diferente. Então, ele tá calibrando. É o que eu penso do Felipe Coutinho. E, tecnicamente, eu sempre brinco aqui, as pessoas
muita gente que acaba sendo clubista, né? Eu sempre falo o seguinte, depois do Neymar, o maior talento que o futebol brasileiro produziu nesse século aqui se chama Felipe Coutinho. O Estevão agora tá chegando e tudo mais, mas ele não é uma realidade. O Felipe Coutinho já foi um dos 10 melhores jogadores do mundo, sem dúvida alguma. Então, assim, é impossível você pensar que ele tem 32 anos e que ele não pode render, pelo menos, algo muito acima do que ele vem rendendo pro Vasco da Gama. Só que as apresentações dele contra o Cruzeiro, contra o Flamengo e tudo mais, são apresentações que você olha e fala assim, tem um jogador aí, tem o jogador aí, sabe? Então essa é a expectativa da galera aqui. Ninguém desaprende a jogar futebol, né? Você citou o Paulinho, que você é amigo dele, o Paulinho que hoje está no Galo, eu sou um defensor voraz do Paulinho aqui, porque ele tá numa fase ruim em relação a finalizações, tem perdido muito gol, e uma galera leva pro lado, é bagre, põe no banco, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão falando, assim, o cara que não é bom jogador, ele é bom jogador, ele pode estar vivendo uma fase, tem que insistir até o cara, né, a menos que ele esteja atrapalhando o time, tá produzindo nada, tá, aí beleza, mas não é o caso, ele entrega muito, ele colabora, cria jogo, tá perdendo gols, uma hora a bola volta a entrar, enfim, vale pro Paulinho, vale pro Coutinho. O problema é que esses gols marcam, né? Marcam, sem dúvida. Né? Então, assim, a gente lembra que teve um contra o Palmeiras na Libertadores. Sim. Mas assim... Contra o Fluminense agora na Libertadores, ele perdeu um gol inacreditável debaixo da trave, mas, cara... Eu queria muito ter o Paulinho no Vasco novamente, né? Eu queria muito, assim, porque é um jogador que seria titular em qualquer time do Brasil, não tenho dúvida. Sem dúvida. Então, torcida do Galo aí... Calma que ele ainda vai continuar dando alegria. E é um cara muito profissional, absurdamente profissional. Bizarro, assim. O moleque é muito focado no que ele tem que fazer. Ele é diferente nesse sentido, realmente. Não tem como não perguntar também sobre o Payet, porque é o seguinte, é um jogador que, se a gente está falando de qualidade técnica, também sobra, né? O tanto que ele trata bem a bola. Claro que já está bem mais experiente, a questão física pesa, apesar de a gente ter visto várias notícias que ele se cuidou muito do ano passado para esse, melhorou, perdeu peso, enfim. O vascaíno olhando para o Payet no banco, claro que o titular é o Coutinho, isso ajuda a entender, assim, mas não fica aquela sensação, cara, que desperdício, tem que dar um jeito de jogarem os dois, ou o vascaíno entende a questão da intensidade que o Rafael Paiva propõe? Eu diria que aqui é bem dividido, tá? Eu sou um dos caras defensores de que esses caras têm que jogar juntos, porque é muito claro a diferença de QI de futebol de um atleta para o outro. O Payet é muito mais inteligente do que o Emerson Rodrigues, por exemplo. Assim, mas é um abismo, A gente sabe que no futebol hoje em dia você tem que correr sem bola, você tem preenchimento de espaço, você tem que fechar a linha e tudo mais. Mas o que me incomoda, e talvez incomode os vascaínos em algum aspecto, eles pelo menos têm que jogar 10, 15 minutos juntos, porque são caras muito criativos, são caras que se entenderiam, são caras que poderiam criar um Vasco da Gama. Mas e a defesa? Você se protege com a bola também. O Guardiola fala isso o tempo inteiro. A melhor forma de você se defender é você ter a bola. Então, fica aquela coisa assim, cara, eles têm que jogar juntos em algum momento. Mas o Payet, de fato, ele sozinho, no time do Vasco, as pessoas esperam dele, algumas pessoas esperam dele aqui na torcida, que ele seja um definidor. E o Payet não é mais um definidor, porque ele tem 37 anos. Ele não é mais o jogador que vai pegar a bola para driblar 3, 4. Ele não é aquele cara que vai ficar chutando de fora da área e acertando um monte de chute, como, por exemplo, o Hulk faz muito bem, porque é uma característica dele. O Payet é um facilitador. Ele é um cara que ele precisa de companhia para que o time engrene. Ele é a engrenagem principal de uma equipe. Então, quando fala do Payet e do Felipe Coutinho, parece que a gente está falando de 2 veteranos. E não, o veterano nessa história é só o Payet. O Coutinho tem 32 anos e sempre foi um jogador tático. O Coutinho já jogou de meia direita na seleção brasileira, meia esquerda, jogador camisa 10, já foi ponta no Liverpool. Então, assim, o que me incomoda um pouco, não para esse jogo contra o Galo fora de casa. Eu acho que o Vasco tem que montar um time realmente para segurar o Atlético, sobreviver na Arena MRV. Agora, dentro de São Januário, esses caras têm que jogar juntos, Gui, porque é muita qualidade técnica junto. Então, assim, por mais que muita gente discorde, tenha alguma birra com o Payet, eu acho que é muito mais um erro de leitura das pessoas de não entender que o Payet não é um jogador decisivo e sim um facilitador. Já o Coutinho, não. Eu acho que o Coutinho tem potencial para ser tanto um facilitador quanto um definidor, chute de fora da área e tudo mais. Ter a bola é uma ótima forma de se defender, e se o Vasco analisar agora os últimos jogos do Atlético, é claro que o Galo vive um momento de instabilidade, vive um ano instável, né? Faz ótimos jogos, faz jogos ruins, mas o jogo do Atlético contra o Fluminense, que foi nosso último de mata-mata, foi o melhor jogo do Atlético, talvez na temporada, talvez na era Milito. Um amasso, assim, 2-0 para quem viu o jogo, viu que ficou de graça, era um jogo para 4-5. Eu acho que o erro do Mano foi principalmente esse, assim, de achar que ia suportar o Galo na arena 90 minutos atrás da linha da bola só marcando. Não dá, assim, o time tem não é uma característica do Paiva.
Não é uma característica dele. Ele gosta de jogar. Ele prega sempre isso, coragem. Porque é fórmula de morte, se você ficar só se defendendo contra o Galo. E o Mano foi pra se defender, claramente. Claramente. Foi um erro muito grave dele. Pagou caro. Pergunta justamente agora sobre o Rafael Paiva, assim, um cara que você falou, tem muita história como treinador de base, assumiu ali como interino. Ele já foi efetivado, ele foi ficando, vai ficar até o fim do ano? Como é que tá o status dele e como que é a sua avaliação do trabalho também até aqui? Trabalho é muito bom, é um cara que tira leite de pedra de um time do Vasco. Como eu disse aqui, o Vasco está com 36 pontos no Campeonato Brasileiro, ninguém imaginava isso. A verdade é que todo mundo imaginava que o Vasco ia brigar para não cair até o final. E tem algumas incoerências, tem alguns erros que são completamente naturais de um treinador que está na sua primeira experiência profissional com o Vasco da Gama, pegando digamos assim, uma bomba e conseguindo transformar essa bomba em uma boa temporada. Repito, tem algumas incoerências, tem algumas coisas que eu concordo, tem outras coisas que eu discordo, mas claramente o Vasco tem um jeito de jogar, que é um jeito de corajoso mesmo. Se for para jogar fora agora no Mineirão, por exemplo, você viu o primeiro tempo talvez, é um primeiro tempo que o Vasco foi melhor do que o Cruzeiro. O Vasco jogou melhor do que o Cruzeiro e abriu o placar porque jogou melhor. No segundo tempo caiu de rendimento. E geralmente essa cena é ao contrário. O Vasco começa mal, faz os primeiros tempos ruins e é um time que instala e começa a correr atrás no segundo tempo. Tanto é que empilhou algumas viradas aí nessa temporada justamente dessa forma. Então, a principal característica do time do Paiva, o Vasco nunca tá morto, cara. O Vasco nunca tá morto. O Vasco nunca é um time que tá abatido, que nunca tá, assim, oscila dentro do jogo, tem momentos ruins, mas nunca tá morto. Sempre tá acreditando que dá para buscar o resultado. Talvez essa seja a principal característica do Rafael Paiva. Excelente. Taticamente, para esse jogo na Arena, os primeiros 90, você usou há pouco a expressão, o Vasco vai para tentar sobreviver na Arena. Por outro lado, você falou, não, o Paiva gosta de jogar, ele é um cara corajoso, ele não vai só para ficar atrás da linha da bola. Como que você imagina, taticamente, a postura do Vasco para levar para o Rio um bom resultado? É sobreviver jogando e não sendo massacrado. Aquele papo de saber sofrer, isso aí é um papo legal, você tem que saber sofrer, mas às vezes a gente confunde muito o saber sofrer com estar sendo massacrado, que foi o que aconteceu com o Fluminense na Arena MRV. Então, assim, eu não vejo o Vasco sendo massacrado pelo Atlético. Não vejo isso acontecendo. Vejo o Atlético sendo superior e o Vasco tentando jogar. Geralmente ele joga no 4-2-3-1, né? Ou no 4-3-3, ele utiliza sempre dois volantes aqui, o Hugo Moura e o Sforza. O Sforza, que é mais técnico, ele consegue ficar como primeiro volante, mas o Hugo Moura carrega mais a bola, ao mesmo tempo preenche espaço melhor do que o próprio Sforza, e a gente vai ver um Vasco que, quando tá sem a bola, vai ter o Verratti sozinho, ali no meio, junto com o Coutinho, eles ficam ali tentando pressionar essa saída pelo meio, e os pontas vão voltar para fazer a linha de 4 junto com os laterais, junto com os volantes, né? Então seria muito mais um 4-4-2 sem a bola do que um 4-5-1, entendeu? Um 4-4-2 com os dois pontas fechando junto com o Hugo Moura e com o Sforza. E é isso, o Vasco joga assim. E um ponto importante também é que ele gosta de pressionar alto, ele gosta. Em alguns momentos o adversário faz ele jogar em bloco baixo, e isso é um momento que é preocupante para o Vasco, porque é um time que infelizmente tem alguns jogadores que falham individualmente. No caso do Léo Pelé, o Léo Pelé é um jogador que tem falhado muito ultimamente com a camisa do Vasco. Ao mesmo tempo, ele é quase um cassino. Tem dia que ele faz um 7-7-7, ganhou. E tem dia que geralmente ele tem partidas ruins. E é muito estranho esse comportamento do Léo, porque claramente, se você for pegar o Léo jogando futebol, você fala assim, cara, esse cara é bom jogador. Esse cara é bom jogador. Mas eles têm uns lapsos assim, de atenção que infelizmente são fatais. Além também, onde o Galo pode explorar bastante é essa entrada da área do Vasco da Gama, que tem o Hugo Moura como fortaleza hoje, mas o Hugo Moura não tem um volante que é companheiro dele digamos assim, a altura dele para poder marcar. O Sforza é muito mais um construtor do que um marcador. Tá? E o Matheus Carvalho seria também esse marcador, mas é um cara que oscila bastante, não é confiável ainda na temporada. Então eu acho que o Galo pode utilizar bastante esse trabalho pelo meio. Sei que tem muitas infiltrações com o Hulk sai da área, o Paulinho sai da área. Não sei como é que vai ser com essa lesão do Bernard, né? Quem joga, se ele vai já começar com o Daverson, ou se ele vai... Não pode, o Daverson jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá. A dúvida verdade, aqui né? A dúvida é se ele vai fazer o Vargas de repente, né? Como mais uma opção de ataque, construindo também, ou se ele vai colocar o Rubens,
que é um lateral esquerdo, mas que era meia na base, Mais pode fazer uma ofensivo. dobradinha com o Arana pela esquerda. Mas assim, Sim. tem outras alternativas também, o Palácios na direita, e você inverte o Scarpa pro outro lado, mas não vai fugir disso. Mas Daverson e Vera não podem jogar, porque já jogaram a Copa do Brasil por outros times. E até por essa questão, eu também tenho as minhas dúvidas de quem ele vai utilizar. O Galo utiliza muitos cruzamentos, né? O Scarpa é muito bom na bola parada. Muito. E o Maicon é melhor na bola aérea do que o Léo, por exemplo. O Maicon é melhor na bola aérea do que o Léo. Então, assim, esse meio é algo que o Galo pode explorar. Mas o Vasco é isso. O Vasco é um time que compete, que tem tido uma postura tática muito melhor do que tinha anteriormente. Melhorou sua defesa. Era uma das piores defesas do campeonato e hoje já conseguiu melhorar um pouquinho mais. E uma característica também do Vasco, se você for pegar as últimas partidas, o Vasco sempre faz gol. Sempre faz gol. Pode perder, mas o Vasco sempre faz gol. Eu costumo dizer que o problema do Vasco nunca foi o ataque, sempre foi a defesa. E foi um grande erro da diretoria do Pedrinho, que tem feito um bom trabalho, não ter trazido um zagueiro, inclusive queria o Lemos, mas o Lemos não quis ir para o Vasco, né? O Lemos é uma confusão aqui, alguns times já quiseram, ele não quis sair, enfim, complicado, mas na virada da temporada deve sair, porque é um jogador hoje totalmente escanteado, não joga mais com o Milito, quinta, sexta opção para defesa, então um cara que tá na reta final da passagem pelo Galo com certeza. Meu velho, já caminhando para o final do nosso papo, 2 perguntinhas envolvendo o jogo do Brasileiro, que é o que a gente tem de amostragem até aqui de Galo e Vasco. O Atlético aquele dia foi muito bem, foi uma boa vitória, 2-0. Inclusive, depois daquele jogo contra o Vasco, o Atlético ficou um bom tempo sem jogar um bom futebol contra a equipe de Série A. A gente tinha aquele jogo do Vasco como uma boa referência, depois foi acontecer só na Copa, por exemplo, contra o São Paulo. O Galo jogou bem, contra o Fluminense agora foi um amasso. O que deu para você tirar de lição ou de observação daquele jogo e para o Vasco, obviamente, o que dá para olhar para aquele jogo e falar, beleza, aprendemos isso, não podemos errar aquilo, porque aquele dia o Galo ganhou, na minha avaliação, com justiça na arena. Sem dúvida alguma, ganhou com justiça e eu acho que é isso. O principal antídoto para o Galo é não deixar o Galo vir amassar o Vasco em bloco baixo, porque o Galo é muito forte nessa troca de jogadores, no Gustavo Scarpa, no Hulk, que se movimenta o tempo inteiro, nessa bola aérea cruzada que é um problema sempre nas costas do lateral, por exemplo. Eu vou dar até uma dica para vocês aqui. O Lucas Piton é um jogador que tem muita dificuldade nessa bola aérea na lateral. O Vasco tomou gol assim na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e o Vasco tomou o gol do Cruzeiro agora do Zé Ivaldo da mesma forma, com o Lucas Piton. E olha que eu tô falando do Lucas Piton, para mim é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. A gente tá falando aqui de um jogador extraordinário, joga muito, muito mesmo. Mas defensivamente ele deixa a desejar nessa bola aérea. Então é algo que o Galo pode explorar bastante. E essa movimentação do Paulinho, cara, eu espero muito que o João Vitor seja claramente o titular, porque ele dá uma cobertura pro Vasco de velocidade, ele é muito veloz. O João Vitor fez atletismo antes de ser jogador de futebol. Então, é um cara que consegue preencher espaços muito melhor. Se jogar o Maicon, a velocidade do Paulinho é algo que pode ser muito, muito cruel para o Vasco. E o Hulk, por si só, eu acho que o Hulk, em condições normais, ele é o melhor jogador do Brasil desde 2021. Tá? E olha que o cara tem 38 anos, né? Então o Vasco tem que tomar muito cuidado. Nesse bloco baixo, essa pressão do Atlético, essa troca de passe veloz, o Gustavo Scarpa cruza muito bem, jogou muito contra o Fluminense, absurdo. Ao mesmo tempo, o chute de fora da área, que é algo que o Galo utiliza muito, é um problema pro próprio Galo, porque o Vasco tem um goleiro muito seguro. O Léo Jardim raramente toma gol de fora da área. Então é isso, cara. E utilizar muito bem esses contra-ataques, né? Porque, em contrapartida, a minha avaliação sobre o Atlético o setor defensivo também deixa a desejar em alguns momentos. Então o Vasco tem um centroavante que é um absurdo. Ele acha uma bola quando você acha que não existe possibilidade. É um cruzamento do Piton, é um chute do Verratti, algo assim. É algo que o Atlético Mineiro tem que se preocupar, justamente essa bola aérea do Verratti, porque não sei se tem alguém no futebol sul-americano que faz o que ele faz. É absurdo. Acho que não, e a última pergunta, antes de a gente passar para a parte dos palpites, seria justamente sobre o Verratti, porque nesse jogo da Arena do Brasileiro, o Batalha fez uma partidaça marcando o Verratti, conseguiu anular o centroavante do Vasco, que para mim, pelo alto, é o melhor do Brasil, com alguma folga. Talvez o Caleri ali seja o segundo, mas ainda acho o Verratti melhor que ele nessa bola. E aí um recado para os vascaínos que podem estar assistindo o vídeo também. O Batalha será o marcador individual do Verratti, assim, porque o Milito confia demais no Batalha para esse tipo de marcação, e Sim. argentino como ele, então vão se entender se xingando em espanhol lá, e vai ser essa batalha boa durante o jogo, né? Sem querer fazer o trocadilho com o nome dele aqui. Mas quando o Verratti está bem marcado nos jogos, quando pega um zagueiro que está numa noite boa, num dia bom, está conseguindo anular,
O Vasco insiste, o Vasco procura outro caminho. Você acha que o Vasco dentro do jogo pode mudar a forma de jogar, vendo que o Verratti, caso esteja, não está produzindo? Como que você vê essa questão do plano B? Porque a gente sabe que, pensando do ponto de vista ofensivo, o jogo do Vasco passa muito em bola no Verratti, porque ele é realmente muito acima da média. Né? Você quer a verdade? Vai insistir. Sempre o Verratti. É ele, né? Verratti. Porque até quando você acha que ele tá mal, ele acha alguma coisa. Acha uma bola. Como foi na Arena da Baixada, né? Aquele gol dele do nada, né? Exatamente. Então, assim, e eu vou te falar, o Verratti, tecnicamente, não é um grande centroavante, no sentido de bola no pé. Ele não é o cara que vai fazer uma parede maravilhosa, ele não é o cara que vai conseguir conduzir a bola de forma maravilhosa, mas ele é um cara que faz muito bem essa diagonal para dar opção, muito bem, muito bem. E o posicionamento dele é um absurdo, cara. Assim, são coisas que você fala assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo, porque o Vasco, se for colocar lá o XG, né, que é a expectativa de gols, em vários momentos o Vasco faz gols que não tinham nenhum indício de que o Vasco faria gol. Tem um jogo contra o Atlético Goianiense, o primeiro jogo da Copa do Brasil, que o Vasco faz talvez a sua pior partida na Copa do Brasil. Um jogo horrível, horrível. E do nada o Lucas Piton acha um cruzamento pro Verratti e ele faz o gol. Então, assim, são coisas que é até complicado pra gente explicar. Nós que somos analistas, o Vasco vai insistir no Verratti. Pode ter certeza. Porque é um momento de desatenção do adversário e ele vai cravar. É muito bizarro, assim. Fora que talvez o plano B seja a genialidade do Felipe Coutinho, né? Um chute de fora da área, algo nesse sentido. Mas o plano A do Vasco, o plano B do Vasco, o plano C do Vasco é o Verratti. Pode ter certeza. O Verratti. Tá ouvindo aí, né, Batalha? Pelo amor de Deus, meu filho. Dorme bem, come bem aí pra suportar o homem aí durante os 90 na arena, porque depois tem intenção Januário que vai ser uma pedreira. Pedrosa, pra gente fechar, meu velho, vamos pro momento placar Apoio Mineiro aqui, agradecendo o apoio, nosso parceiraço aqui nos conteúdos para ir pós-jogo, que nada mais é do que o momento dos palpites, né? Você é visita, você vai primeiro, sempre deixando claro que é o palpite para esse jogo, para os primeiros 90 na arena, para o jogo de São Januário, a gente faz outra resenha depois. Sem clubismo, 2-1 Galo. Com clubismo, 1-1. Excelente os dois palpites, deixando claro qual que é o critério. Eu vou em um só, não consigo não ser clubista nesse palpite, até porque na volta a gente vai ter certamente uma pedreira em São Januário, estarei lá também acompanhando esse jogo. Eu vou de 2-0 Galo, repetindo o placar do Brasileiro, que eu acho que seria um placar relativamente tranquilo, pensando no jogo da volta. Digo relativamente, porque jogar em São Januário é sempre uma loucura e não é garantia de nada, mas seria um passo importante pensando em classificação. Então é isso, agradecer ao apoio e estão dados aí os nossos palpites para o jogo. Pedrosa, te agradecer, irmão, muito obrigado, realmente foi um ótimo papo, deu para a gente esclarecer bastante coisa aqui pensando no jogo. Boa viagem, sei que vem de carro para BH, que seja uma viagem tranquila, qualquer coisa que precisar aqui em BH ou no caminho, pode ligar, conte comigo, que seja um bom jogo para a gente amanhã na Arena. Tamo junto, Gui. Obrigado aí, cara. Parabéns pela sua nova trajetória. Obrigado pelo convite. E vamos ver quando você vier aqui no Rio, a gente faz essa resenha lá no meu canal também. Certamente, faremos. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu.